11 horas 18 minutos, 11h18. Bom dia você que está sintonizando sua televisão nesse momento aqui na TV Cultura, na TV Mais, canal 17.1. Muito obrigado. Vamos juntos até o meio-dia com mais notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Lembrando que hoje à noite tem o programa Arsenal e Comércio a partir das 9 horas, né? Um programa muito bacana para você acompanhar. Hoje estou recebendo aqui o presidente da ProSoja, o Fernando Cadori, mas antes da nossa entrevista eu quero que você assista comigo um VT, que é um novo decreto de sementes que atende a pedidos inclusive da ProSoja, né? Vamos ver esse vídeo, que é um vídeo de um produtor rural. Roda para mim. Muitas lutas aconteceram nesses últimos 3 anos, nessa atual gestão que se encerra agora, no final de 2020. E mais uma conquista veio a coroar esse trabalho dessa atual gestão, ou seja, o decreto 10.586, o qual tanto lutamos, e era uma reivindicatória do nosso produtor rural, aonde constasse nas sementes a obrigatoriedade do vigor. Por isso, conseguimos isso também, produtor rural. Também conseguimos dobrar o prazo para poder reclamar da qualidade dessas sementes. Muitas sementes foram deixadas plantadas dessa gestão, que com certeza serão colhidas na próxima. Por isso, quero desejar aqui um ótimo final de ano, um excelente 2021 a todos os produtores rurais do Brasil, em especial, lógico, os de Mato Grosso. Obrigado. Ex-presidente da ProSoja, Antônio Galvão, né, que deixou agora o comando da entidade em janeiro. Em janeiro. Esse mês. Um abraço ao Galvão, né? Deu a sua parcela de contribuição institucional, né? E as coisas vão mudando. A representatividade, eu acho que a dinâmica é essa, o amadurecimento passa pela mudança das gestões e é assim que a gente espera que a entidade amadureça, né? Então, novamente, Galvão, obrigado pelo trabalho à frente da entidade, como os outros presidentes que ali tiveram. A ProSoja foi criada em 2005. 2005, completa nesse ano 16 anos de fundação. Que trabalho hoje que a entidade faz? Bom, basicamente o pilar de qualquer entidade classista, e a ProSoja não é diferente, é tentar reproduzir os anseios, as dificuldades do setor, que na agricultura ainda é um pouco mais difícil, porque estão espalhados e estão no interior, em ações, né? Então é dar voz à base para que aquelas necessidades se transformem em ações em prol da classe, em prol do setor, para que ela consiga sobreviver ao longo do tempo aí. E isso tem uma gama grande de atuação, porque a agricultura ela envolve a parte de políticas públicas, políticas de crédito, defesa agrícola vegetal, a parte ambiental. Então a entidade atua em todas essas esferas para fazer com que o produtor tenha sua voz amplificada e o presidente, a diretoria que ali está, seja esse porta-voz. Então essa é a base. Fernando, para 2021, qual a expectativa? O que vocês estão projetando? Porque temos a pandemia e acabamos de ver aí essa projeção de uma nova cepa, um novo tipo do vírus, uma mutação. Quer dizer, como que a pandemia acaba atrapalhando o setor? A pandemia, em primeiro lugar, ela vem abalando o produtor como qualquer outro. A parte psicológica, eu acho que é o pior de tudo isso, né? Dentro das famílias, dentro da maneira em que se vivia, foi bagunçado tudo e aquilo tirou tudo dos padrões. Porém, a agricultura ela não para. A planta, uma vez plantada, ela continua crescendo, então ela necessita de tratos culturais. Falando de outros setores, os animais ali, eles precisam ser alimentados. E toda essa população, confinada ou não, e não só no Mato Grosso, mas em todo o mundo, a única coisa que ela não para de fazer é de se alimentar e das necessidades básicas. Ou seja, independente de pandemia ou não, o setor produtivo primário, que é o que alimenta a população de maneira mundial, ele não pode parar. Então a agricultura não pôde parar. Como eu disse aqui, é dinâmica, a planta se planta, tem que fazer os tratos culturais, tem que colher o animal da mesma forma. Então, mesmo com toda a pandemia, o setor não pôde parar e não parou. Esse abalo psicológico é gigantesco, né? Até porque, como a gente viu no próprio VT que vocês puseram aí, ninguém sabe, ninguém tem a ciência, nem a ciência sabe exatamente como agir. Muita incerteza, né? Muita incerteza. Agora, o esmagamento de soja, por exemplo, qual o percentual hoje que está sendo exportado in natura?
o esmagamento no estado? Como é que está hoje a planta industrial em Mato Grosso? O Mato Grosso não chega a esmagar, um pouco mais de 50% da produção do estado é esmagado aqui. Então é dependente de exportação, não só o Mato Grosso, como o Brasil, né? Então o país depende do mercado internacional para viabilizar o volume de produção que tem dentro do estado, falando de Mato Grosso hoje, do país também. Então hoje, obviamente, nós, como qualquer cidadão, esperamos que essa industrialização venha, é muito melhor para qualquer produtor, de qualquer que seja a atividade, que seja industrializado mais perto de casa, que não tenha que se deslocar milhares de quilômetros até os portos, que não precise andar em rodovias precárias, sem infraestrutura. Então, a gente é entusiasta dessa industrialização, porém a gente está muito longe ainda de que isso aconteça, e até lá a gente é totalmente dependente dos mercados externos, né, e concorre na produção de commodities com outros países. Mas nós temos agora a perspectiva de novas ferrovias, né? Uhum. A FICO, Sim. temos aí a Ferronorte, né? Como que isso vai, o benefício que ele vai trazer para o produtor? É um início, né? Recentemente a gente elaborou um artigo que lá fala justamente que precisa se iniciar. A Revolução Norte-Americana começou quando se uniu o leste a oeste, o continente, né? Isso há mais de um século atrás, e nós precisamos iniciar. Eu gosto de citar um exemplo para que o público que não é do setor entenda. O Mato Grosso ele tem o tamanho de França e Espanha junto, com a produção praticamente uma dezena de vezes maior em termos agrícolas. Esses dois países juntos têm 70 mil quilômetros de ferrovias, tá? Sem contar a proximidade portuária, a malha rodoviária, a interligação de modais. Mato Grosso tem 300 quilômetros de ferrovias. 70.300. Então, para que a população entenda, isso é o início, mas vai resolver o problema? Não vai, mas qualquer iniciativa que melhore e fomente a infraestrutura no nosso estado vai trazer muito benefício, não só para a produção agrícola, mas para o transporte de carga de maneira geral, para que venham insumos do porto para cá. Isso para toda a população em todos os segmentos. Até porque um vagão de rodovia, de ferrovia, ele cabe quantos caminhões? É variável, isso Mas muda. uma média... Vai depender se é container, se é grão, entendeu? Então existe uma variabilidade muito grande, mas um trem consegue operar milhares de caminhões aí num só transporte. Inclusive, se me permite fazer um parêntese dentro dessa conversa, existe até uma narrativa que mas vai vir a ferrovia, vai acabar com o transporte rodoviário. Isso não existe. Existe uma mudança de perspectiva, onde os nossos caminhões hoje, eles andam milhares de quilômetros, e no mundo essa distância é reduzida. Os caminhões começam a operar distâncias menores, obviamente isso tem impacto até ambiental, quando a gente coloca assim dizendo, e ele dali para frente ele vai com outro modal. Então a gente precisa dessa integração para consolidar cada vez mais o nosso estado, o nosso país como um líder de produção de alimentos no mundo, né? Até porque as rodovias estão em penúria, né? Há inclusive agora um projeto do senador Wellington Fagundes, ele sugeriu a troca da empresa, né? Que hoje é a concessionária da 163. A Rota Oeste, no caso da duplicação da 163, né? Mas quando a gente olha no espectro amplo, o Mato Grosso ele é gigantesco. A 163 é uma parte, a gente tem a região oeste e a região leste. E fazendo uma analogia, a agricultura matogrossense evoluiu, não só a matogrossense principalmente, que foi uma fronteira agrícola que veio depois das regiões primárias, ali a sul, sudeste. A agricultura evoluiu em 20 anos, um século. Tanto é que somos o que somos hoje em função dessa evolução, em função das pessoas que vieram, desbravaram o solo até então infértil. E a nossa malha rodoviária não acompanhou nem sequer de longe essa transformação e evolução da agricultura. Então a gente regrediu, né? Exatamente. Então quando a gente parte para esse prisma, terminando a analogia, nós temos uma defasagem gigantesca nesse contexto, né? Bom, a ProSoja, na sua administração, começou agora,
vai dar continuidade aos projetos que já vinham sendo implementados? Nós temos muitos projetos que vão ser continuados na parte ambiental, na parte de política agrícola, na parte de infraestrutura, isso engloba as rodovias que nós citamos, que é o movimento Pró-Logística, por nós capitaneados, que hoje congrega obras no Brasil inteiro, e alguns novos projetos que a gente tem, que vão entrar no farol. Estamos acabando de fazer o planejamento para esse próximo triênio, mas como eu falei no início aqui, o norte quem dá para a direção que a entidade vai tomar é a base. Nós temos uma capilaridade gigantesca através dos delegados, produtores de cada região, e se tiver mudança nos pleitos, a entidade vai se moldando aquilo. Eu acho que essa é a natureza da entidade. Sustentabilidade é um assunto desafiador? Eu diria que ele é mais psicologicamente desafiador. Explico por quê. Hoje, não existe no mundo, e eu falo isso não porque eu ouvi falar, eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares que produzem no mundo também, não existe nenhum lugar no mundo que se aproxime do que nós temos aqui no nosso estado de Mato Grosso. Isso não existe, em lugar nenhum que você for no mundo, dos nossos países concorrentes. Então, nós produzimos em menos de 10% da área do estado, preservamos o resto, temos um código florestal mais restritivo do mundo e, de certa forma, nós mesmos como cidadãos, e não como produtores, e aqui eu me coloco como cidadão, começamos a reproduzir uma narrativa falsa, que obviamente é cercada de interesses econômicos, denegrindo o que temos de melhor, que é a produção com sustentabilidade. Então, eu acredito até que seja uma falha de comunicação nossa, e até da população de maneira geral, que como a migração da população rural para a urbana, que aconteceu nessas últimas décadas, fez com que quem está na cidade não conheça de fato a realidade que a gente tem e acaba reproduzindo notícias que vêm tendenciosas e com inverdades. Então, por exemplo, a colocação do presidente Emmanuel Macron há pouco tempo. Eu acho que é cercada de pretensões políticas, ele precisa se reeleger. A França não tem absolutamente nada preservado. E quando a gente joga na balança comercial a relação França-Brasil, quem tiver curiosidade pode acessar, isso é informação aberta. Nós temos um déficit, o Brasil exporta para a França menos do que importa. Então a gente tem um déficit anual de mais de $1 bi da relação comercial entre França e Brasil. Quem é cliente de quem? Isso positivo. Negativo. Nos últimos 6 anos tivemos quase $7 bilhões de déficit na balança comercial. Quem é cliente de quem? Seguindo nessa analogia, nós somos clientes da França. Só de defensivos agrícolas, a França manda para o Brasil quase $300 bilhões por ano. Tá? Algum de nós, cidadãos, já questionou a sustentabilidade francesa? No vinho, no queijo, no automóvel, no defensivo? Não existe mata ciliar. Tá? Não tem código florestal. E aí nós mesmos reproduzimos uma fala demagógica de um estado e de um país que preserva como nós preservamos e nós não precisamos fazer nada, é só mostrar o que temos aqui instalado. E acreditamos e reproduzimos uma fala com demagogia, com falta de conhecimento e principalmente do parceiro comercial que a gente nunca parou para pensar, será que tem sustentabilidade no produto francês que eu estou comprando? Aquele perfume, aquele automóvel, de onde que ele veio? Esse país é sustentável? Qual é a emissão de CO2 que ele faz? Quem tiver curiosidade, na internet tem. Veja a emissão de gás carbônico por países no mundo inteiro, vocês vão ver a colocação que o Brasil ocupa, o tamanho da preservação que a gente tem. Então, não estou falando como produtor, aqui como cidadão, isso é missão minha ensinar para os meus filhos, para eles não ser pessoas que vão propagar inverdades e vão jogar contra o que temos de melhor, que aqui no Mato Grosso nós temos. Eu me orgulho como cidadão mato-grossense por estar inserido nesse contexto. Porque aqui fica aquela história, né? O cara passa na estrada, vê aquele marzão de soja e uma arvorezinha lá no meio ali, aí ele fala assim, aí ó, devastaram tudo. É a falta do conhecimento e da percepção. A maior área preservada estão dentro das propriedades, porque veja bem, ó, o nosso Código Florestal diz que você tem que ter preservação, dependendo do bioma que você se encontra, de 20% a 80%. Vamos trazer isso para o campo urbano. Então eu construí um prédio e a lei diz que naquele lugar da cidade que eu estou instalado, eu só posso usar 20% do prédio, mas eu tenho que construir 100%.
Você aceita aquilo, porque a lei diz, e aí você vem, preserva os outros 80%, não coloca ocupação, ocupa 20%, mas você aceitou aquilo, está dentro da lei. O nosso produtor faz isso. Ele preserva, ele tem um passivo para preservar 80% da área para quem está na região amazônica, planta só 20%, e ainda assim é cercado dessas narrativas. E aí, voltando para a França, vamos falar da Holanda. A Holanda é um player mundial na exportação agrícola e não produz nada. Ela usa o porto de Roterdã, a estrutura portuária que tem. Toda a área portuária da Holanda eram áreas alagáveis, drenadas, que foram drenadas sem código florestal, sem nada, para fazer o porto. Alguém já questionou a sustentabilidade holandesa quando foi comprar o produto ou quando foi a Amsterdã a turismo? Né? Será que essa cerveja artesanal vem de onde? Qual o contexto disso? Então, eu gostaria de deixar uma reflexão com relação à parte ambiental, que nós, quando formos nos referir a nós mesmos, e quando o cidadão mato-grossense fala do produtor, ele não está falando do produtor, está falando do estado que ele vive, nós estamos abertos para mostrar como é que funciona a parte ambiental e em que situação a gente está inserido, para a gente poder fazer uma análise macro e não reproduzir uma narrativa de alguém que sequer tem moral para falar qualquer coisa ambiental. Isso quer dizer que a gente vai devastar? Não, muito pelo contrário. O produtor é legalista, o cidadão é legalista. Quem tiver à margem da lei tem que ser punido à margem da lei, mas não se pode generalizar, porque a gente acaba causando uma negatividade de imagem reproduzindo essa narrativa com que eu falei aqui. Colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Exato. Como qualquer atividade, sempre existe a parte legal, tem quem está à margem da lei, mas existe a legislação para isso e a grande maioria está aí, são todos pessoas que preservam o meio ambiente, preservam a natureza e principalmente, como eu disse aqui, gosto de repetir, nós não precisamos fazer nada, basta olhar o contexto que a gente está inserido. Quais serão os grandes desafios da ProSoja para os próximos anos? A ProSoja é uma entidade jovem, né? Em primeiro lugar é dar voz ao nosso produtor, né? Eu não sei se o ouvinte sabe, mas existe uma taxação do produtor mato-grossense, principalmente, e muitas vezes a gente vê termos usados, barão, tubarão, e os números não dizem isso, né? Nós temos 50... Os barões do agro. Então, esse é um número que tem que ser desmistificado, até para a própria população que não conhece a realidade do agro, saber como que é a agricultura mato-grossense, qual que é a dinâmica. Será que é o que coloco mesmo? 50% das propriedades do nosso Mato Grosso que produzem soja ou milho, ou quase 5 milhões de hectares, nós estamos falando de metade do Paraguai em agricultura, são produtores de até 500 hectares. 85% até 3.500 hectares. Então, o que quer dizer isso? Essas famílias que lá estão, e a gente está falando do estado jovem, que ainda vai passar por 2, 3, 4 gerações, que cada vez vai se redividir, como aconteceu no Sul, nos países europeus, em primeiro lugar, vai ficar cada vez menor. Lá está inserido a mãe, o pai, os filhos operando máquina, a mãe está na cozinha, todo mundo faz a parte operacional, comercial junto. Então, esse é o retrato real do estado de Mato Grosso. Se criou um estereótipo e, obviamente, não condiz com a realidade. Tanto é que quando a gente analisa a evolução dos municípios que nós temos, que são pujantes no agro hoje, você citou o 63 aqui, a gente tem Sorriso, Nova Mutum, sim. Sinop veio de uma forma híbrida ali, veio da madeira e depois a agricultura entrou, são municípios que a divisão agrária aconteceu de forma menor, então foi colonizado, eram áreas pequenas, um comprou o outro, enfim, e essas cidades se desenvolveram porque a família se instalou ali, uma família instalada, vem filhos, tendo filhos vem escola, você vai ampliando aquilo, precisa de supermercado, precisa de salão de beleza, precisa de oficina, então essa estrutura que se formou nos municípios pujantes é a prova de que essas áreas são pequenas. Então, para finalizar, eu divaguei um pouco na sua pergunta, o nosso desafio é conseguir traduzir com a maior fidedignidade esses pleitos dos nossos produtores em ações para ser o porta-voz e legitimar de uma forma que cumpra as legislações vigentes e que continue fazendo que o nosso produtor tenha sustentabilidade ambiental, financeira, econômica e mental também para que siga na atividade. Muito obrigado pela sua entrevista. Conversei aqui com o Fernando Cadori,
que é o novo presidente da ProSoja. Eu agradeço, Luiz Fernando, a oportunidade e a entidade segue à disposição dos produtores para participarem, né, como membros e donos da entidade, da população de maneira geral, que queira entender um pouco mais como funciona o nosso setor, como funciona a agricultura, e nós representamos o milho também, é que na nomenclatura não está inserida ali, mas a ProSoja representa a produção de soja e milho no estado inteiro. Eu sei que a gente está encerrando, mas ainda cabe mais uma pergunta. Por que o preço do óleo de soja está tão caro? A ProSoja tem uma participação nisso? Eu vou te fazer uma pergunta para iniciar a resposta. Eu não sei se compra algum tipo de ferro, metal no mercado, telha, aço. Nesse momento não. Então, quem compra, o consumidor que sabe, que está construindo, vai ver que teve um aumento de quase dobrou esse preço. O que acontece? A soja é uma commodity mundial de alimento. Então, a formação de preço dela é feita na Bolsa de Chicago e a cotação é em dólar. A questão cambial fez com que a nossa soja se tornasse barato para os consumidores mundiais. A demanda aquecida da China e de outros países, com a dolarização, o produto nosso em dólar ficou barato, então estimulou uma saída desse produto e deixou o mercado interno um pouco desabastecido. Da mesma forma, o aço, que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, também foi embora e muitas vezes volta processado para nós. Então, esse barateamento em função da política cambial e o aumento da demanda, principalmente chinesa, a curto prazo, aumentou o preço da soja in natura, consequentemente do óleo, do farelo e dos derivados, que também tem um efeito cascata. O milho também teve isso, e obviamente, para quem não sabe, a soja é basicamente proteína vegetal. Além do óleo, a soja é uma das maiores fontes de proteína vegetal do mundo, a maior, para falar a verdade, que a gente tem hoje. Então ela entra não só na alimentação humana, mas principalmente na alimentação animal. Então, quando você está consumindo uma carne de qualquer espécie, principalmente de frango, suíno, no Mato Grosso ainda produzimos bovino a campo, vai ter soja ali, vai ter milho, entendeu? Além de centenas de produtos que são feitos da soja. Então, essa demanda também mundial fez com que isso acontecesse. Você acredita numa queda nos preços? O mercado é soberano, né? Então, é um ajuste de oferta e demanda. E aí tem um ponto muito importante, porque o analista de mercado, eu não sou analista, eu sou produtor rural e eu vou falar aqui uma percepção minha. Nós temos uma variável que permite qualquer cidadão ser analista de grão, sabia? Porque pode acontecer, porém, qual que é a principal dependência que a gente tem? Clima. Então, às vezes eu posso fazer uma previsão aqui e posso falar, mas pode não acontecer, porque se não chover não vai ter, entendeu? Então, se chover demais, não vai ter também. É uma brincadeira, os analistas de grão não me levem a mal, mas com essa variável que pode colocar tudo a perder, fica fácil fazer uma análise. A gente acredita que vai se manter, o nosso estado tem uma estabilidade climática, mas a gente depende de chuvas e não é só no Brasil. Como é um produto mundial, tanto a soja, o milho, o trigo, a gente depende da safra norte-americana, que é o segundo maior player, né? Mas a curto prazo a demanda está aquecida e a gente vê uma manutenção, porém a gente está num pico de preço. E a probabilidade, quando a gente está na máxima, é maior que caia do que suba, né? Matematicamente falando. Fernando Cadori, muito obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade para voltar, viu? Eu que agradeço, obrigado a todos. Nós que agradecemos o tempo e a oportunidade.